Shalom, pessoal. Hoje é um tema que vocês me pediram, né? Aguardando ansiosamente. Muitos aguardaram ansiosamente esse tema. Deus é bom. Shalom. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Eu fiquei um pouco de tempo aí dando mais atenção pro meu recém-matrimônio, né? Que é importante. Mas agora nós vamos voltando aos poucos. Esperar o pessoal entrar. Vai mandando os aviãozinhos das bênçãos aí, queridos. Vão anunciando que nós entramos. Eu ouvi algumas pessoas vieram cobrar. Não vai entrar, pastor. Cadê o horário? Eu tava esperando a live do pastor Marcos terminar, porque tava muito interessante, né? Eu tava acompanhando lá. E alguns de vocês estavam lá também, né? Pastor Marcos, ele tá fazendo uma série de lives sobre o Rio de Deus, né? Hoje foi a terceira live, amanhã vai ter live também, eu vou estar junto, viu? Eu vou participar com ele. Ele vai encerrar amanhã as 4 lives que ele fez, né? Amanhã nós vamos concluir esse assunto, nós vamos cooperar, né? Ele está lançando um livro sobre este tema e eu queria, de alguma forma, pedir que vocês tenham contato com esse tema e principalmente com aquilo que o pastor Marcos escreveu. Eu pude já ler o livro, né? Eu prefaciei o livro, inclusive. Então, eu já li. Eu já vi o Marcos falar desse tema várias vezes, mas ele conseguiu colocar nesse livro tudo que Deus falou com ele, né? Sobre esse assunto. É muito importante, não só para adoradores, tá? Mas para todo o reino de Deus. Então amanhã não percam, tá? A live do Marcos é às 10 da noite, às 22. Se você tá entrando aí, manda um aviãozinho para as pessoas, para elas entenderem que nós começamos a live. Nós vamos falar hoje sobre os temperamentos dos 4 seres viventes, né? Que na verdade são os temperamentos da humanidade. E no fundo, né? Todo mundo tem um pouquinho disso. Que é aquilo que é a semelhança que nós temos de Jesus, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu vou explicar direitinho isso para vocês e vou fundamentar aqui por que nós temos que estudar ou entender isso, né? Nós precisamos ter mais empatia uns com os outros, né? Entender porque nós agimos como nós agimos. Olá, queridos. Olá. Vocês já mandaram o aviãozinho da bênção? Já avisaram o pessoal que nós estamos aí? Hoje eu não vou falar sobre tudo. Esse assunto é muito extenso, gente. Muito extenso. Quando eu dava aula, eu precisava de umas 3, 4 aulas para dar. E eu tentava dar em uma, eu nunca conseguia chegar no final, né? Uma aula de 2 horas e meia. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 5 lives. Hoje eu vou dar uma introdução. Depois eu vou fazer uma live para cada temperamento, tá bom? Mas vocês vão ver que acabando, a gente vai ter mais live. Eu sinto no meu espírito, Deus já falou comigo, que vão pessoas que vão vir aqui cooperar com a gente para falar desse assunto, tá bom? Nós vamos falar desse assunto com... Voltou. Muitas vezes, os nossos relacionamentos, eles não são tão saudáveis pela nossa falta de entendimento, porque a pessoa age como ela age, né? E hoje nós vamos começar a entender por que as pessoas agem como agem, porque as pessoas agem com você como elas agem, como as pessoas te leem
e por que você age como você age. Tá? Lembrando que nem tudo o que está dentro de nós está equalizado ou alinhado com aquilo que Deus criou. Alguma coisa aí chamada pecado, iniquidade, entrou e começou a distorcer, né? Aquilo que Deus fez. E, como diz em Oséias 6, né? De conhecer, em conhecer, né? É muito importante a gente entender isso. De conhecer e prosseguir em conhecer deve ser o alvo da nossa vida, tá bom? Conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer sobre temperamentos. Lá na raiz, conhecer os temperamentos de Jesus é aquilo que tem mais de importante pra gente para relacionamentos. Amém? Eu quero orar aqui com você, amém? O pessoal tá entrando devagarzinho aí. Como eu disse, eu não quero me alongar hoje, eu quero fazer uma live mais curta para que depois elas fiquem aí registradas, tá bom? E a última live que eu fiz, gente, sobre tribos, deu 3 horas de live. Agora me pergunta, quem que vai assistir 3 horas de live? Tá registrada, né? Na verdade não tá com 3 horas lá, por quê? Foi tanto ataque no dia que eu fiz a live com a irmã Eline, que ela foi picotando. Nós conseguimos pegar o final, né? Vou começar por quem? Eu não vou falar hoje especificamente. Eu vou falar só a introdução, que eu não falo. Mas a primeira live vai ser a do boi. Porque eu nunca consigo falar do boi direito. Eu vou passar tudo pro YouTube. Vamos orar comigo, queridos? Vocês concordem comigo? Porque é muito importante a gente entregar. Essa live é de Jesus, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome. Eu quero entregar, Jesus, este tempo nas suas mãos. E eu quero pedir que o Senhor venha, neste momento, selar o meu ambiente e o ambiente de cada um dos meus irmãos que estejam assistindo essa live e que vão entrar também. Eu peço que o Senhor venha agora com o teu fogo, fazer um elo em nossa volta, junto com os anjos. Eu também quero te pedir, papai, que o Senhor venha a alinhar a nossa vontade, a nossa motivação e o nosso entendimento. Com a sua espada longa, severa e forte, venha cortar, Senhor Jesus, tudo o que nos distancia do entendimento da palavra de Deus e daquilo que vem do céu. Eu profetizo agora sobre as nossas vidas um nível de revelação sobrenatural. Nós acessamos a eternidade agora e pedimos que o Senhor nos ajude a tirar da eternidade revelações que só o Senhor pode dar. Pai, aquilo que eu falar vai ser selado debaixo do teu sangue para que não haja distorção. E eu peço em nome de Jesus que a mente de cada um dos meus irmãos seja aberta pelo teu sangue para ouvir aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, nós amarramos e amordaçamos o inimigo, cegamos o nosso inimigo e proibimos agora ataque na internet, no Wi-Fi. Proibimos qualquer tipo de cilada do inimigo contra esta live. Em nome de Jesus, proibimos queda, selamos água, terra, fogo, o éter dos ambientes, a energia. Em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor nos dê um tempo muito precioso na sua presença, papai, que possamos entender. Eu peço ao Senhor, da revelação do teu caráter, do teu coração, do teu temperamento, daquilo que o Senhor colocou em nós, para que possamos alinhar. Nós queremos alinhar o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso temperamento com aquilo que o Senhor criou e aquilo que o Senhor colocou em nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Sucintamente, eu vou iniciar hoje uma live falando sobre temperamentos, tá bom? E eu quero trazer de uma forma completamente bíblica. Porque aquilo que a psicologia explica, na verdade, tudo que a psicologia tenta explicar, Deus criou. Só que, puramente, simplesmente, humanamente falando, fica limitado o entendimento.
tá? Então hoje nós pedimos a ajuda do Espírito Santo de Deus para trazer a revelação do céu sobre aquilo que Deus colocou em nós. Amém? Então, primeira coisa que eu queria falar com vocês. Por que é importante nós estudarmos sobre os temperamentos? E eu vou fazer essas 5 lives básicas e depois eu vou tentar, tá bom? Eu nunca fiz isso. Meus amigos, que já foram meus discípulos, meus alunos, estão aqui, eles sabem que eu nunca fiz isso, mas eu tive essa ideia. Uma live anterior a essa, eu falei sobre as tribos. Então, nós fazíamos isso, dávamos aula sobre as tribos, sobre as características e as qualidades das tribos e falávamos sobre temperamentos. A direção que Deus me deu foi juntar isso. Por quê? Pessoas são extremamente diferentes umas das outras. Por que são tão diferentes? E eu entendendo no Senhor que o que acontece? Cada pessoa tem o seu temperamento primário, o seu temperamento secundário e está debaixo de uma unção. Então, a unção está em cima. O temperamento foi colocado inato dentro, tá? É uma qualidade instintiva. Pegaram aí? Tá difícil o que eu tô falando? O que é uma qualidade instintiva? Instinto. Vamos lá. Um cachorrinho, o instinto dele é latir. O instinto de um gatinho é miar. E assim vai. O instinto temperamental que Deus colocou em nós não vai ser tirado. Vai ser aquilo que é inato dentro de nós. É a natureza instintiva. É um instinto seu. Nunca você vai conseguir agir diferente daquilo que Deus projetou para que você fosse. Então você precisa entender quem Deus te fez, né? Na live do pastor Marcos agora eu estava falando muito sobre identidade. Isso vai te ajudar a você entender quem você é. Você entendendo quem você é, sabendo sobre as tribos, né? Qual a unção que você vai estar debaixo vai te guiar para o teu destino profético. O teu destino profético, dentro dele você tem um temperamento colocado por Deus. Tudo foi projetado por Deus. Dentro de um livro que Deus escreveu sobre você, sobre quem você seria, qual seria a unção, a tribo que você seria, o temperamento que você teria, né? Quem seria sua mãe, quem seria o seu pai, qual seria o seu aspecto físico, né? Quais seriam as suas características temperamentais, que nós vamos começar a falar hoje, né? Então, você é único, você é única, e você precisa entender isso. No final de entender tudo isso, por que é importante? Porque para você se relacionar com pessoas, você tem que entender uma coisa. Você é único e você não pode exigir que ninguém seja igual a você. Aquela pessoa que tem uma característica, um temperamento completamente diferente do seu, ela é assim porque Deus fez assim. Todos somos um pouco diferentes dos outros. Às vezes algumas coisas se igualam. E relacionamentos são assim. Essa coisa que falam de alma gêmea, que as coisas se encaixam. Queridos, vejam bem. Deus criou cada pessoa de uma forma diferente, com uma identidade diferente. E esses temperamentos, eu vou explicar, tá? Sobre os 4 seres viventes. Por que a gente coloca dessa forma? Porque os 4 seres viventes são nada mais, nada menos que características de Jesus em anjos muito específicos que estão diante do trono. Tá bom? Então vamos lá. É muito importante que para que tenhamos relacionamentos saudáveis, nós tenhamos consciência de quem nós somos, de quem as pessoas são, por que nós agimos como agimos e por que as pessoas agem como elas agem. Quando a gente começa a entender isso, de repente a gente começa a ter empatia pelas pessoas. O que é empatia? Empatia é um nome estranho, bonitinho, mas vamos colocar empatia o mesmo que altruísmo, tá? Eu preciso ter um amor altruísta.
Empatia é entender uma pessoa, o lado bom, o lado ruim dela, e eu conseguir conviver com ela sabendo das partes boas, das partes ruins. Ter empatia por ela, né? É muito importante. Por quê? Dentro do reino de Deus, uma das coisas mais importantes a serem analisadas do querer e o executar do Espírito Santo dentro do corpo de Cristo se chama unidade. Né? Se você ver lá 1 Coríntios 12, né? que Paulo explica que nós somos um corpo e cada um é diferente um do outro. Quando nós vemos a oração de Jesus, João 17, a oração de Jesus, né, que tiveram 3 níveis, né? Ele orou por ele, orou pelos discípulos, depois ele orou pelos discípulos que viriam, que somos nós. Em todos os níveis ele falou de unidade. No nível que ele orou por ele, ele disse que ele e o Pai eram um juntos. Depois ele orou para que os discípulos fossem unidos. Depois ele orou para que aqueles discípulos que viriam fossem unidos. Então, há um querer e um executar do Espírito Santo que se chama unidade. Para que haja unidade, da forma que Cristo projetou a sua criação, né? Por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai disse assim, façamos a nossa imagem. Eles unidos disse façamos, são 3. Então, a criação deve ser unida. Qual é a maior brecha, ou a brecha primária que Satanás pode encontrar hoje dentro da igreja? Divisão, né? Satanás não consegue fazer muitas coisas contra nós, mas ele consegue lançar dardos inflamáveis uns contra os outros, gerando ofensas, gerando facções, brigas, contenda, competição, indignação, que geram o quê? Divisões. As divisões geram brechas horrendas, absurdas, rombos, para que o inferno possa atuar um contra o outro. Quando eu estudo sobre temperamento, é como se eu blindasse a igreja de Cristo a entender a miséria do outro. Entender por que eu sempre agi como eu agi e não aceitei. Na verdade, é assim que eu sou e eu não sabia. O dia que você entender quem Deus te projetou, você nunca mais vai querer ser ninguém. Sabia? Se você entender profundamente quem Deus projetou para que você fosse, você nunca mais vai olhar para o outro e vai ter ciúmes ou inveja. Qual que é o problema de eu não conhecer meu temperamento e aceitar meu temperamento? Se eu não aceitar meu temperamento, não reconhecer o meu temperamento que foi Deus que me deu, ele é bom, perfeito e agradável, eu com certeza vou olhar para um outro temperamento, para um outro jeito de ser e vou querer aquilo. Isso é a base do trono de Lúcifer, ciúmes e inveja. Lúcifer, antes de cair, ele olhou para Jesus, ele quis ter o que Jesus tinha e quis ser quem Jesus era. Ciúmes e inveja. Se eu não entender o meu temperamento, a minha identidade, eu vou querer ser o que o outro é. Estão entendendo? Então nós vamos estudar. E isso vai gerar maturidade em você, para que você entenda, tenha empatia, para que você se coloque no lugar do outro, né? E você prossiga em conhecer e cresça conhecendo a Jesus e como Jesus quer que você seja, tá bom? Se eu tivesse na igreja, ia falar assim, diga assim, por que eu ajo como eu ajo? Por que nós agimos como nós agimos, né? Entenda o seguinte, a partir da hora que você conhecer o lado bom do seu temperamento, você não vai querer outro. Mas você também vai conhecer o lado ruim do teu temperamento, que você vai ter que mudar como? Com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um presente para uma humanidade caída. Se você tem alguma distorção no teu temperamento, você vai ter que mudar. E é possível, sabe como? De dentro para fora, com o Espírito Santo habitando dentro de você. Tá bom? Vamos lá.
Basicamente, existem 4 temperamentos, tá bom? 4 temperamentos em 2 subgrupos. Vamos lá. São 4 temperamentos. 2 deles são extrovertidos e 2 são introvertidos. Lembrando que Deus fez assim, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui algo que parece pejorativo, mas não é, tá? Os introvertidos, geralmente eles são mais pessimistas. Os extrovertidos são o quê? Positivistas. Positivistas, tá bom? Agora, isso blinda, tá bom? Por exemplo, nós temos algumas características na nossa personalidade. Eu vou explicar a diferença entre temperamento e personalidade, tá bom? Vou explicar daqui a pouco. Mas, por exemplo, há uma característica no nosso psique básica, né? São 5, na verdade, e eu vou falar disso depois, tá bom? Não vou falar hoje. Mas, por exemplo, é natural. Existe um medo natural dentro de nós. E um medo natural dentro de nós nos blinda de fazermos burradas. Por exemplo, medo de altura excessivo pode me prejudicar. Mas, em uma medida, esse medo vai me proteger. Então, certos sentimentos nos blindam. Por quê? Se eu tiver medo zero de altura, eu vou subir em algum lugar que provavelmente eu possa cair de um lugar muito alto. Vocês entendem onde eu quero chegar? Medo é ruim. Mas, em uma medida correta, me protege. Vocês entendem? Por exemplo, nojo é um tipo de sentimento natural dentro de nós. Muito alto nos torna aquela pessoa enjoada. Mas até certo nível nos protege. E assim vai. O que eu quero dizer? Eu vou falar algumas características. Uma característica básica do introvertido, que na verdade, se nós não tivermos... Bem aí, gente? Acho que sim, né? Voltou. Então vamos lá. Os introvertidos geralmente são mais pessimistas, né? Mas qual é o lado bom do introvertido? Vocês sabem a diferença de extrovertido para introvertido? Né? A qualidade do extrovertido é que ele não tem vergonha, né? O introvertido tem mais aquela coisa, não é nem vergonha, né? No sentido de ter vergonha, mas ele não gosta, né? De aparecer e de se expor, né? O extrovertido gosta, né? Não tem problema com isso, né? Uma característica principal ou primária dos introvertidos é o pessimismo. Mas Deus que desenhou dessa forma. Por quê? Uma pessoa que não tem nada de pessimismo, ela não consegue prever desastres, erros pela frente. Uma pessoa pessimista, geralmente ela pensa, ó, aqui pode dar errado, aqui pode dar errado, aqui pode dar errado, então esse caminho não sei o que, ela analisa. O extrovertido não, ele vai e não tá nem aí com se vai ter erro, se vai ter algum percalço no caminho, se vai ter buraco, se vai ter bomba. O extrovertido vai, então ele tem que andar do lado do introvertido para colocar um freio nele. Vocês entendem? Então, só que eu preciso de um extrovertido junto com o introvertido, porque às vezes o pessimismo ele é tão grande, que a pessoa ela é muito negativista. Ela se torna negativista. Ela não pode ser negativista ao cubo. Aí vem o extrovertido, ele é positivista, né? Vocês entendem que um balanceia o outro? Agora, eu estou falando das qualidades mais primárias e básicas. Dentro disso existem muitas outras qualidades e características, ok? Então pense assim, em 4 personalidades básicas, 2 são extrovertidas, 2 são introvertidas. 2 são extremamente positivistas, a outras são mais pessimistas, tá? Todas são boas. Não pode encarar, né, como o positivo bom e o negativista ruim, tá bom? Um ajuda o outro. Dentro disso, eu quero deixar claro, um precisa do outro. Deus não fez só extrovertidos, Deus não fez só introvertidos. Se tivesse só introvertidos, seria muito chato. Se
Se tivesse só extrovertidos, seria insuportável. Vocês pegaram isso? Vou falar de novo. Se tivessem só extrovertidos na Terra, seria insuportável. Um mataria o outro, não restaria nada. Se tivesse só introvertidos no mundo, seria tão chato, né? Seria tudo preto e branco, né? Agora entendam. Então eu quero ser extrovertido, é mais legal. Não é assim que funciona, tá? Porque todas os temperamentos têm o seu lado bom, tem o seu lado colorido, tem o seu lado que tem, eu não vou falar ruim, o seu lado que tem que tomar cuidado. E alguns que tem que corrigir ontem. Tá? Alguns tem que corrigir ontem. Tem uns que tem... agora, uma coisa assim, né? Que a gente precisa entender. Todo mundo tem um em primeiro lugar e um em segundo. Vai ter o terceiro e o quarto? Vai, com certeza. A gente tem um pouquinho de todos, tá? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas um é gritante em nós, um é um subtemperamento em nós. Então, isso faz a gente ser diferente, né? Não tem como ninguém ser igual, né? Lembra o que eu falei no começo? Você está debaixo de uma unção, de uma tribo, e você tem um temperamento primário e um secundário, né? Então isso vai fazer a gente ser completamente diferente. Lembra que a unção que você tá te dá várias características proféticas ministeriais, e os temperamentos são coisas psíquicas, né? Que Deus colocou dentro de nós. Então não tem como ninguém ser igual a ninguém. Pode ser parecido, mas é uma identidade completamente sua, né? Eu creio que você vai conhecer, tá bom? Assista todas as lives e depois, no final de tudo, eu vou tentar conectar com as tribos. Mas isso, gente, eu vou ter que escrever sobre isso, eu vou ter que pesquisar sobre isso. Vou demorar um pouquinho, provavelmente vai ficar pro ano que vem, mas eu creio que isso pode até gerar um livro, né? De juntar as unções das tribos com os temperamentos que o Senhor colocou em nós, né? E para o quê? Para gerar relacionamentos saudáveis, para que haja unidade no corpo de Cristo, tá bom? Uma outra característica grande, né, que eu diria que é a primária dentro dos introvertidos e extrovertidos, agora eu vou dar, por exemplo, extrovertidos positivistas, introvertidos pessimistas, certo? Agora entendam. Dentro desses dois extrovertidos, tem um que é guiado por pessoas e outro que é guiado por tarefas. Nos introvertidos, tem um que é guiado por pessoas, tem um que é guiado por tarefas. Entendam isso. Geralmente, o que une grupos são pessoas guiadas ou por tarefas, e outros grupos, o grupinho do bolinha. Não estou falando de menino e menina, tá? É o grupo A. Geralmente as pessoas iguais se juntam em grupos iguais. São pessoas dirigidas por tarefas e pessoas dirigidas por pessoas, né? Dirigidas como? O foco dela é a tarefa. O foco deles é pessoas, certo? Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui. Dentro de uma característica ministerial, todos podem ser missionários? Uma pergunta. Qualquer pessoa pode ser missionário? A resposta: não. Sabe por quê? Como que um missionário extremamente introvertido, dirigido por tarefas, vai pregar o evangelho? Como que uma pessoa extrovertida, dirigida por tarefas, vai pregar o evangelho? Porque o foco dela não é pessoas. Vocês entendem? Vocês sabem que eu não vou usar o nome sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático, tá? Eu vou usar outros nomes. Quais nomes? Os nomes dos 4 seres viventes, tá bom? Eu vou terminar essa live com isso, porque depois eu vou fazer uma live para cada temperamento, tá bom? Então, vamos lá. Dirigidos por tarefas e dirigidos por pessoas, tá? Então lembrem disso. Dentro da característica dos positivistas extrovertidos, um deles é dirigido por tarefas. O foco dele é tarefa. Deu uma missão para ele,
a tarefa vai ser cumprida. O outro é dirigido por pessoas. Geralmente, um missionário ele tem que ser o quê? Uma pessoa dirigida por pessoas. Ela está preocupada com pessoas. Às vezes, a gente bate pessoas que não estão nem aí com outras pessoas, mas elas querem o quê? Produzir, trabalhar, eles não estão preocupados. Eu já vi gente falar assim, eu não gosto de gente, né? A gente tem que entender, provavelmente essa pessoa, ela é dirigida por tarefas, ela não é dirigida por pessoas, né? Ela pode tentar ser missionária, mas vai ser complicado. Não, existem pessoas que são introvertidas, mas são dirigidas por pessoas, certo? Mas vamos lá. Um missionário, por exemplo, ele tem que ser uma pessoa, provavelmente, dirigida por pessoas extrovertidas. Os grandes missionários, porque ele não vai ter vergonha. Ele vai plantar bananeira, ele vai falar... Porque Paulo falava, né? Me fiz de sábio com os sábios, me fiz de desentendido com os desentendidos. Então, ele conseguia se adaptar a uma tribo para evangelizar aquela tribo. Né, aquele tipo de pessoas, né? Geralmente uma pessoa que é dirigida por pessoas é assim, certo? Ela vai se adaptando ali, né? Enfim, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Um extrovertido, por exemplo, eu marquei aqui umas coisas, tá? Um extrovertido dirigido por tarefas, ele vai dentro de uma reunião, ele vai estar preocupado com a hora que vai acabar. Né? O extrovertido, dirigido por pessoas, ele vai estar preocupado com o que as pessoas vão pensar. Será que gostaram? Será que as pessoas gostaram do que a gente fez? Vocês entendem? O extrovertido, dirigido por... É só um exemplo, tá bom? Para vocês entenderem como que funciona essa questão de tarefas e pessoas, tá bom? O extrovertido dirigido por pessoas, ele está preocupado ali, ó. Que hora vai acabar? Eu quero, né? É o organizadinho. Né? Tarefa. É ruim isso? Imagina, de forma alguma. A gente tem que ter essas pessoas no nosso meio. O dirigido por pessoas, ele vai estar preocupado com se todo mundo se sentiu bem, se todo mundo foi bem alimentado, se gostaram, se não gostaram. Preocupado com as pessoas, né? Isso é bom? É bom, né? Se preocupar com o bem-estar das pessoas neste sentido. Pegaram mais ou menos? Agora deixa eu tentar explicar para vocês uma coisa aqui, tá? Para vocês não... Eu vou falar sobre personalidade e temperamento, mas a gente precisa entender qual que é a diferença, tá? Olha, gente. Temperamentos e personalidades são parecidos entre si, mas peguem a diferença. Temperamento é o componente psíquico que Deus colocou dentro de você. É inato. O que é inato? É uma natureza instintiva. É um instinto. O temperamento é o instinto que Deus colocou dentro de você. Já a personalidade é o resultado final desse temperamento com o efeito do ambiente que você está. Então você tem um temperamento, mas você vai crescer no meio de pais X e Y, dentro de uma casa X, dentro de pessoas, dentro de uma comunidade, uma tribo. Então o teu temperamento vai ser meio que moldado por causa do ambiente, da cultura. Pegaram? Pegaram a diferença? Temperamento é o instinto que Deus colocou dentro de você. A personalidade é esse temperamento que vai ser moldado em toda a sua infância pela cultura e pelo ambiente que você nasce. Beleza? Isso ficou claro? É muito importante, né? Nós vamos falar de personalidade. A sua personalidade é o resultado desse temperamento no meio do ambiente que você está, tá bom? Então vamos lá. Deus tem uma personalidade, por quê? É o temperamento de Deus no ambiente da glória. Então uma personalidade divina, tá bom? Vamos lá. A palavra de Deus em Gênesis 1:27 diz que Deus nos criou à imagem e semelhança. Peguem isso. Tem
Imagem é uma coisa, semelhança é outra. Imagem é fisionomia, tá bom? Deus tem olhos, Deus tem nariz, Deus tem boca, tem ouvidos, né? Deus tem cabelo, Deus tem ombro, Deus tem mãos, pernas e pés. Isso é imagem. Agora, o que é semelhança? A semelhança são as características da personalidade, do caráter de Deus colocado dentro de nós. Então, Deus nos criou imagem iguais, né? E semelhança. Ok? Esta semelhança que nós estamos conversando. Deus dividiu esses temperamentos, essas personalidades em 4. Agora, por que Deus dividiu? Para se revelar para nós. Né? Alguém sabe se ele falou no começo dos seres viventes que representa cada... Vou falar, Thalita. Vou falar. Eu não cheguei nisso, porque hoje é só uma introdução, tá bom? Deus dividiu em 4, certo? Para se revelar a nós. E como que Deus se revela? Eu só conheço uma personalidade que eu não tenho me relacionando com meu irmão de uma forma empática e altruísta. Não existe a possibilidade de eu conhecer a Deus sem me relacionar com meu irmão. Tá? As leis, né, que ficaram no Novo Testamento: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. E esse ama o teu próximo como a ti mesmo é um nível de unidade que nos faz conhecer o coração de Deus através da unidade, né? Então Deus dividiu para que haja unidade. Um completa o outro. Ninguém consegue ser feliz por completo, né, sem que haja a unidade em conhecer os outros temperamentos que Deus colocou em outros. É mais ou menos isso, tá? Quando Deus disse, por exemplo, para não tomar o nome dele em vão, na verdade, é no sentido de não tomar a natureza dele em vão. Você não pode, de alguma forma, entender que só a tua personalidade, o seu temperamento é bom, os outros são ruins, né? Vejam bem, o meu temperamento, ele é muito específico, né? Eu vou dar uma palhinha aqui, eu vou falar do meu, tá bom? Depois a gente pode brincar lá pra frente, nas outras quinta, sétima live sobre isso, de fazer as combinações, o que dá. Porque assim você vai conseguir entender quem Deus fez aí em você, né? Eu estou debaixo da unção da tribo de Judá, porque eu nasci em abril. Eu nasci no mês de Nissan, judaico. Quem não está entendendo o que eu estou falando, vai lá na última live que eu fiz, né, com a Eline, nós conversamos sobre as tribos. Então, há uma unção sobre mim, da tribo de Judá. Então, o que é a tribo de Judá? De adorador, de guerreiro, né? Geralmente, os judás são coordenadores, né? São líderes. E a personalidade que eu mais me identifico e que eu já estudei, que eu sei que é a de leão, que é pra psicologia, talvez o colérico, tá bom? Que também é de líder. Então, olha só que interessante, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque existem muitas coisas boas, mas outras coisas que com o tempo eu tive que criar uma certa maturidade para não ser o quê? O grosseiro, o muito direto, né? O controlador, porque é uma característica do leão, né? É uma característica do Judá. Vocês entendem? Agora, eu tenho uma segunda característica que é o homem, o vulgo sanguíneo. Então, juntando Judá, leão, homem. Judá, colérico, sanguíneo. Tá bom? Judá são só só gente boa, os judás. Os judás são de boa. Tirando a parte ruim. Né? Tirando os facas na caveira, né, Thalita? E assim, conhecer isso é muito bom, gente. Porque você usa aquilo que é bom e aprende a ter maturidade para controlar através do Espírito Santo, com o fruto do Espírito aqui, que é ruim. Se eu não fizer isso, vai dar ruim, né?
muitas coisas que me enxergavam em mim, né? Lá em épocas passadas, em estações, em ciclos passados, né? Falavam, Wesley é assim, Wesley é assim. Nada mais, nada menos, pessoas que não tinham empatia de enxergar que eu ainda era imaturo. Mas por quê? Eu tinha uma personalidade, um temperamento, uma tribo na minha cabeça, uma unção na minha cabeça, da qual eu ainda não tinha maturidade para lidar ainda. Precisava de alguém que me ensinasse, eu precisava ainda ser, de alguma forma, ensinado pela palavra de conhecer e prosseguir em conhecer, como diz em Oséias 6. Vocês entendem? Né? Então, a maturidade vai ensinando a gente a lidar com essas coisas. Né? E, por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês. Vocês sabem que os 5 ministérios que estão na palavra de Deus, na verdade, são características do Eterno? São completamente características do Eterno, né? Porque o Eterno é um apóstolo, o Eterno é um profeta, o Eterno é um evangelista, um mestre e um pastor. Todas essas características estão em Jesus. Da mesma forma que os 4 temperamentos estão em Jesus. E ele dividiu. Só que os temperamentos são colocados dentro das pessoas. O ministério, na verdade, é como se fossem os temperamentos colocados onde? No corpo de Cristo, na igreja. Pegaram? São características. Deus fez uma natureza diferente para colocar dentro do corpo da igreja. São naturezas inatas, são instintivas. A pessoa vai nascer com aquele código. Então imagina assim, ó. Olha como é impossível o leque de coisas, né? Há uma tribo na cabeça da pessoa, no sentido dela, há uma unção na pessoa, né? Há um temperamento primário, outro secundário, e tem um ministério. Deus colocou, não tem como ser igual. A probabilidade de alguém ser igual é muito difícil. Muito difícil, né? Eu não sou bom em probabilidade em matemática, mas é praticamente impossível, eu diria. Né? É uma probabilidade, né? São 12 tribos, né? São 24 combinações de temperamentos, mais 5 ministérios. Cara, é muito difícil de alguém ser idêntico ao outro. Não é verdade? E tudo foi Deus que colocou em nós. Pegaram aí? A intenção de Deus de dividir a sua personalidade em 4, né? Mais uma vez eu preciso recitar, deixar claro, é para gerar unidade. Vocês vão ficar assim, né? Sabe aquele emoji que você coloca a cabeça assim, né? Mas conhecendo tudo, vocês vão conseguir conhecer o de vocês, né? Eu conheço o meu, né? Eu sou da tribo de Judá, eu sou homem. Não, eu sou em primeiro lugar leão, depois homem, e minha primeira característica ministerial é profeta, né? Então, para mim é muito claro o que Deus me formatou para ser. Minha pergunta para você: você sabe quem Deus te projetou para ser? Tá? Deus projetou cada detalhe da sua vida. Está escrito em um livro, né? Eu e os meus discípulos falamos desse livro constantemente e vamos continuar falando. Deus te fez único. Em Salmo 139, versículo 16, diz que Deus tem um livro sobre você. E essas características temperamentais, a tribo, o ministério, Deus colocou tudo lá. Não adianta você querer ser outra coisa. Enquanto você não entendeu quem Deus fez você para você ser, e você não ser aquilo que Deus projetou, é um quebra-cabeça que não vai se juntar. Você já tentou colocar um quebra-cabeça em um lugar que não cabe? Então, sabe, pessoas que nunca são felizes, nunca encontram o seu lugar dentro do corpo? Então, tá batendo aí de frente com alguma coisa que Deus não projetou para fazer. Não é? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Nós temos 2 personalidades dentro de nós, 2 temperamentos, né? Que é algo que nós não temos absoluto controle. Eu escrevi aqui para falar para vocês, tá bom? Alguém está falando assim, ó, nada satisfaz. Uma pessoa que não conhece aquilo
que Deus criou como destino para você não consegue ser satisfeito. Não consegue nunca... Sabe aquelas pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, fica procurando o pastor perfeito, fica procurando o grupo de louvor perfeito para cantar, fica procurando a igreja com a palavra perfeita, fica procurando o grupo perfeito para se relacionar. Na verdade é porque ainda não entendeu para que foi chamado, para onde foi chamado, com qual tribo, com qual unção, qual temperamento. Por que as pessoas agem como agem, por que as pessoas enxergam como te enxergam, e também não entendeu qual é o ministério. Às vezes, Deus te colocou em um lugar que você nunca vai ser aceito. Posso te dar uma dica? Deus colocou Jesus num lugar que ele foi completamente aceito, né? Jesus foi aceito, não perseguiram ele, não quiseram matar ele. Vai parar pra pensar? Jesus era Deus. Não fez nada de errado. Nunca pecou. Mas já parou pra pensar que ele não foi aceito pelas pessoas do lugar que Deus colocou ele? Então, às vezes, você só não entendeu o teu propósito. Essa situação, mas me perseguem, não é meu lugar certo. Não é que não é. Aquele que faz a vontade de Deus é perseguido. Não tem jeito. O dia que você assumir a tribo que você é, o temperamento que você tem, né? O dia que você entender qual que é o teu chamado ministerial e alinhar tudo, sabe o que vai acontecer? Perseguição. Aí, uma das bem-aventuranças, a última, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí tem uma benevolência, uma bondade da parte de Deus. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque você é perseguida desse jeito. Tá? Eu não estou falando para você que quando você alinhar tudo vai ficar tudo perfeito. Pelo contrário, quando você alinhar tudo, que você conseguir fazer o que Deus quer, vai ter perseguição. Porque o diabo vai usar pessoas que não estão alinhadas para te perseguir. Perseguiram Jesus. Né? Porém, em 3 anos, Jesus, no lugar que Deus mandou, com o temperamento que Deus mandou ele ter, obedecendo em tudo, ele transformou a história do universo em 3 anos. Pegaram? É só você ser exatamente aquilo que Deus projetou para que você fosse. Tudo começa a alinhar. O que é de Deus continua sendo de Deus. O que não é de Deus vai perseguir você. É isso. Lembrando que tem joio e tem trigo. Tá interessante? Manda um aviãozinho aí para 10 pessoas, porque é importante. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tem pessoas que precisam se aceitar como são. Tem pessoas que precisam ser curadas no seu caráter a partir do temperamento. Tem pessoas que nunca vão conseguir curar seu caráter porque não aceitam seu temperamento. É fogo, né? Vamos lá. Não vou me alongar muito aqui não, tá? O que nós vamos fazer com a nossa personalidade? O que você vai fazer com a sua personalidade? É uma escolha, né? Então veja bem. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Em Mateus 11 está escrito o seguinte, ó. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam sobre mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês entrarão no descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Existem situações que o nosso temperamento fica pesado, né? Por exemplo, o introvertido é extremamente pessimista. O extrovertido é extremamente positivista, mas não vê os percalços, né, os perigos pela frente, e acaba sendo derrubado pelos perigos. E aí, o que você vai fazer com a tua personalidade é escolha sua. Esse versículo deixa claro que eu vou precisar fazer o quê? Descansar no Senhor.
confiar no Senhor, aprender com o Senhor e pegar o jugo dele que é suave e o fardo dele que é leve. Amém? Mas eu vou deixar isso bem claro durante as lives, tá bom? Porque a gente vai precisar entender quais são as partes ruins, né? Eu acho que o que é mais válido, né, de falar de temperamento, o lado bom, geralmente a gente sabe. Se não souber, você vai aprender. Mas tomar cuidado com os percalços do nosso temperamento é muito importante, porque a gente cresce em maturidade, tá bom? Você vai escolher o que você vai fazer com a sua personalidade, tá bom? Cada um de nós tem uma face de Jesus dentro de nós, predominante. Então, sem muitas delongas, né? Eu vou começar a falar sobre elas aqui. Em uma outra live, eu vou começar a falar especificamente de uma por uma, tá bom? Mas vamos lá. A personalidade, só para vocês entenderem, ela não tem a ver com caráter, com valor moral, com inteligência, com a unção que você tem, com o ministério, tá? Eu preciso que você entenda isso. A sua personalidade é o seu temperamento dentro de um ambiente. Pegaram isso? Só vou falar mais uma vez para gente que entrou agora. Temperamento é um componente psíquico, natural e instintivo que Deus colocou. Esse temperamento ele é moldado, né, para o lugar que você nasce, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo jeito. Você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe, né? Ou a cultura, o ambiente que você vive, e esse temperamento se torna uma personalidade. Essa personalidade, ela não tem ainda a ver com o teu caráter. Não tem a ver com valor moral, não tem a ver com a sua inteligência, nem com a sua unção. Tá bem? É uma natureza moldada pelo ambiente. É disso que nós vamos falar. Tá bom? Tem pessoas que são coléricas, porém um colérico que nasceu em uma cultura e um outro colérico que nasceu em outra cultura, né? Vou falar de leão. Um leão que nasceu numa cultura X, outro leão que nasceu em outra cultura X. São completamente diferentes, porque foram personalidades moldadas por ambientes diferentes. Por isso que é impossível pessoas serem iguais. Códigos podem ser diferentes, mas ela não podem ser, os códigos da personalidade podem ser igual, mas ela vai ser diferente em algum ponto, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos trazer essa história aí de personalidade 4 faces dos seres viventes, certo? Queria que vocês olhassem para Ezequiel 1:10. Ezequiel 1:10 está escrito assim, ó. Qual que é a situação de Ezequiel? Ezequiel viu o céu aberto, viu o trono e viu quem estava diante do trono, que eram querubins, eram anjos extremamente complexos em sua fisionomia, em suas características, certo? Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem, certo? Ou seja, haviam 4 querubins, um do lado do outro. E cada querubim tinha um rosto de homem, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de águia. Um anjo querubim tem 4 rostos, tá? Estes rostos, na verdade, são as características, né, daquele que está no trono, colocadas nos querubins, certo? A identidade, né, a personalidade é a natureza da vida que Deus desenhou para colocar na humanidade, tá? Então vamos lá. Deixa eu só desativar um pouquinho os comentários aqui, gente, porque eu perco a atenção, tá? Só pra gente caminhar aqui para finalizar isso, tá bom? Então vamos lá. Entenda comigo aqui. Leão, homem, águia e boi. São 4 faces que estão nos querubins. Cada uma tem uma característica. Cada um tem um temperamento. Cada um tem um comportamento diferente, tá? Há uma tipologia bíblica, né? Os 4 seres viventes estão completamente conectados em toda a Bíblia, né?
Por exemplo, os evangelhos, eles são conectados aos 4 seres viventes, né? Geralmente Mateus é ligado ao leão, a face do querubim do leão, por uma característica clara. Marcos é ligado ao homem, Lucas é ligado ao boi, João é ligado à águia. Lá para frente nós vamos falar sobre isso, né? Outra coisa, por exemplo, o povo no deserto, lá em Israel, quando Moisés recebeu o tabernáculo, né? Projetou o tabernáculo para que a glória de Deus viesse sobre a terra, o tabernáculo era colocado no meio e as 12 tribos eram posicionadas em pontos cardeais diferentes, né? Norte, sul, leste, oeste, tá bom? Então, 3 tribos eram colocadas ao leste, 3 tribos eram colocadas ao norte, outros ao sul e ao leste. Vocês entenderam? Ao oeste e ao leste, ok? Então, a tribo que ficava de frente para a porta era Judá, ou seja, a gente conta Judá como a primeira, tá? E cada 3 tribos levava uma bandeira com a face de um querubim, né? Então tinha uma tribo que levava 3 tribos em uma lateralidade, em um ponto cardeal, que levava a face do leão, outra que levava a face da águia, outra do homem e outra do boi. Então é uma forma do céu, de Deus falar que ele separou a humanidade em personalidades diferentes, em temperamentos diferentes, tá? E aí, nós vamos entender com o passar das lives, tá? Porque essa eu vou encerrando aqui, só para vocês entenderem sobre os temperamentos, tá bom? Que o leão é um ser muito específico. É um temperamento que pode estar dentro de você muito específico, né? Quem são os leões? São aqueles que são extremamente extrovertidos, são pessoas diretas, né? Quem são os homens? São aqueles extrovertidos, faladores, não têm vergonha, né? São aqueles, geralmente, os grandes imitadores, os grandes piadistas, né? Aí tem as águias. Quem são as águias? É aquele povo extremamente focado, não de muitos amigos, são mais introvertidos, porque a águia é introvertida, mas extremamente, tem um discernimento muito grande, né? Olhos para tudo, né? Chega a ver tudo o que está acontecendo, né? E tem o boi, que é o que mais tem e o povo não quer ser, né? Quem são? São pessoas extremamente produtivas, são extremamente proativas em ajudar, elas são extremamente servas, gostam, inclusive, de estar no meio de pessoas, porque os bois são dirigidos por pessoas, né? E você quer um negócio bem feito, coloca na mão de um boi, né? Então, eu vou falar dessas características durante as lives, só que cada um tem tanto, mas tem tanta característica que não dá para falar de uma vez, tá bom? Então eu espero que com esta live introdutória você tenha entendido por que nós precisamos entender sobre os temperamentos, tá bom? É por causa dos relacionamentos. Então, a nossa próxima live, que eu creio que vai ser semana que vem, nós vamos falar sobre o boi, tá bom? Todo mundo tem um pouquinho de boi dentro de si, mas tem uns que são extremamente bois, tá bom? São extremamente servos, produtivos, gostam de servir, gostam de estar no meio de pessoas específicas. Próxima live vamos falar sobre isso. Beleza, queridos? Eu queria que você convidasse mais pessoas para essas lives aí, porque tem gente que precisa aprender sobre isso. Amém? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma noite profética de sonhos e até uma próxima live, que vai ser semana que vem. E eu aviso vocês aí no secreto, aí no Telegram do secreto, e também aviso aqui, beleza? Quem não tá no Telegram do secreto, entra lá.
É só ir na minha bio, tem lá o link para entrar direto no Telegram, porque lá é o aviso das lives, onde vai ser, como vai ser, que horas que vai ser. Né? Geralmente a gente coloca uma devocional ali, tá bom? Amém, queridos? E se vocês quiserem fazer perguntas também, é só fazer lá no Telegram, é mais fácil. Deus abençoe vocês e até semana que vem na live do temperamento dos bois. Beijo no coração. Tchau, tchau.